Deus. Lembrando para você, mais uma vez, não custa nada, pegue essa live e compartilhe. Pegue o link aqui embaixo, é muito fácil, copie o link, joga nos grupos da tua família, nos grupos dos seus amigos. Eu tenho certeza que você tem alguém para ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, pela salvação. A Bíblia fala a respeito do ID, e o ID nem sempre é você pegar um folheto e ir na rua, distribuir e falar de Jesus, mas às vezes levar um link, levar um anúncio de uma palavra que está sendo ministrada, às vezes por causa de 1 minuto de palavra, o Espírito Santo faça a obra na vida de um amigo seu que você nunca conseguiu trazer para uma igreja, e hoje você está tendo a oportunidade de levar a igreja à casa deles, amém? Então pegue esse link, compartilhe, muitas vezes compartilhe em todos os canais, de todas as plataformas digitais que você tiver ativo, tá bom? Eu tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Eu gostaria que você também deixasse aberta a palavra de Deus no livro de Ezequiel, do capítulo 37. Você certamente já ouviu falar muito dessa passagem, uma passagem muito conhecida, mas eu tenho certeza que Deus quer falar de uma forma diferente nessa noite. Deus, ele não repete o seu falar. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, que a cada vez que você lê cada versículo, Deus te fala de uma forma específica, Deus te fala de uma forma diferente. E eu nesse mês, nessas últimas semanas, eu tenho buscado muito a palavra de Deus, meditar a palavra de Deus no livro de Ezequiel. Se você ler o livro de Ezequiel, eu acho que você vai viajar de uma forma muito louca. Você vê o quanto é grandioso o manifestar de Deus, o manifestar profético de Deus na vida do profeta Ezequiel. E assim como Deus falou com Ezequiel, você consegue, através da palavra de Deus, trazer isso para o contexto dos dias de hoje. E eu tenho certeza que a partir deste momento, assim Deus já está falando, mas Deus tem algo específico nessa noite para a tua vida. Deixa aberto a partir do versículo 1. A Bíblia fala dos vales de ossos secos, do vale de ossos secos, na qual o Espírito de Deus leva Ezequiel a ter essa visão. E vale, biblicamente falando, alguns significados. Você pode ver a palavra vale sendo mencionada inúmeras vezes na palavra de Deus. Mas o contexto na qual nós lemos em Ezequiel 37 faz todo sentido com aquilo que nós vivemos hoje. Mas Paulinho, a passagem do capítulo 37, Ezequiel não está vivendo um momento de dificuldade, ele não está vivendo um momento de luta especificamente. Não, mas você vai ver que ao decorrer da palavra, você vai entender aquilo que eu estou falando. Vale, ele pode ter inúmeros significados, mas o mais comum que a gente vê na palavra de Deus, o mais comum que nós conseguimos conciliar com a nossa vida, e assim também com algumas menções da palavra de Deus, é a conexão com momentos de dificuldade, a conexão com provações. E o exemplo de Ezequiel 37 é muito claro. Apesar de Ezequiel não estar ali numa luta travada especificamente, Deus está querendo mostrar algo a Ezequiel. Podemos entender na revelação das Escrituras. A gente pode trazer de uma forma distinta, porém conectada, uma visão mais abrangente. E como eu falei, no decorrer dessa palavra você vai entender. Eu vou tentar ser o mais sucinto para que você entenda e também não fique massivo. Eu sei que pela live é mais difícil de você manter o foco no seu celular, na sua televisão. Tem os afazeres da casa, a criança chora, cachorro late. A gente entende, a gente vai tentar ser o mais sucinto, tá bom? E só para você ter uma ideia, naquela época Ezequiel teve uma experiência profética com Deus a respeito daquilo que Deus queria fazer com o seu povo. O povo judeu ele estava cativo pelo Império Babilônico, e Jerusalém ela estava destruída, mas Deus tinha uma promessa para o seu povo e para Jerusalém. Assim como naquela visão, aqueles ossos secos foram restaurados, assim o Senhor, ao longo do livro de Ezequiel, você vai ver que Deus cumpre sua promessa. Mas não é esse o ponto que eu estou querendo chegar. A gente tem uma mensagem muito direta para aquilo que nós vivemos hoje, você vai entender.
O Espírito, se você olhar na sua Bíblia, a gente vai ler já já. A palavra Espírito está com um E maiúsculo. Ou seja, assim como diz um pouquinho antes, o Espírito de Deus, o próprio Deus pega Ezequiel e leva ele a esse vale. Então vamos ler aqui no capítulo 37, versículo 1, do 1 até o 15, 14, do 1 até o 14. Vamos lá? A mão do Senhor, a minha versão é NVI. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale de ossos secos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e de pele, mas ainda não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Aqui Deus explica o porquê daquela visão. Esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança. Essa esperança, a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes a ele: assim diz o soberano, ó Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Voltando aqui no início, nós podemos ver que eu expliquei, mas vou falar de novo a respeito de vale. Vale pode ter vários significados, mas o significado que mais se conecta para a nossa vida, através dessa passagem e através de muitas passagens, você vai ver a palavra vale sendo mencionadas para esse contexto inúmeras vezes. Momento de dificuldade, momento de provação, lutas. Mas também você pode perceber que em todos os momentos que a Bíblia, que a palavra de Deus, não só Ezequiel, mas Salmo 23, você vai ver que o povo é levado até o vale, ou que alguém está no vale passando por algum momento adverso, cercado, um momento sem saída, mas dentro do próprio vale, Deus leva esse povo, ou alguém que esteja mencionado nesse vale, a um momento glorioso de vitória. Então, uma das coisas que eu gostaria de marcar e que você entendesse, é que o próprio Deus levou Ezequiel até aquele vale. O próprio Deus pegou Ezequiel da sua zona, posso dizer uma zona de conforto, de onde ele estava, e o levou até essa situação, até esse vale de ossos secos. E talvez isso a gente pode trazer isso para o nosso contexto. Você pode trazer essa situação para o seu contexto.
Talvez você esteja passando por vale, muitos estão passando por vale nesses dias que nós temos vivido. Eu não sei qual é o teu vale nessa noite, mas eu tenho certeza que o justo, até em momentos de vale, momentos de provação, de prova, Deus pode ter pego você e ter colocado nesse meio, ter colocado nesse vale. E por isso, e às vezes nós não entendemos que às vezes Deus nos coloca nessas situações. Às vezes Deus nos translada para esse lugar, nos coloca em momentos de dificuldades, para que nós nos conectemos ainda mais à vontade dEle. Assim como Ezequiel foi levado àquele vale, Deus tinha algo para falar com Ezequiel. Deus tinha algo para mostrar a respeito do povo de Deus, da promessa do povo cativo sob o Império Babilônico. Aquela visão, aquele vale, dizia para Ezequiel mais do que apenas uma visão psicodélica, uma visão de ossos secos, muito secos. A Bíblia fala que ossos estavam muito secos. E o que Deus queria dizer com aquilo? Qual era a intenção daquilo? Você se imagina, se coloca no lugar de Ezequiel e em vez de ossos secos, você translitera os ossos secos para a situação da sua vida. Agora você vê um pouquinho antes. Deus pode ter colocado um momento de dificuldade na sua vida para fazer você alguém mais conectado a Ele. Não reclame do seu momento de vale. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade. E eu digo para você, não reclame do teu processo, da tua prova. Não reclame do vale que você está vivendo nessa noite. Talvez o próprio Deus tenha te colocado lá. Talvez o próprio Deus tenha te pego de uma zona que você talvez ache que estava vivendo uma coisa boa e te coloca num momento de dificuldade, num momento de prova, para que Ele se manifeste ainda mais na tua vida, para que você se conecte ainda mais à vontade dEle. Eu não sei qual é o teu vale nessa noite. Eu sei que existe um vale em comum com o mundo inteiro, que é essa pandemia atingindo vários nichos da sociedade. Economia, saúde, desemprego, tudo isso tem sido afetado. Mas existem vales na nossa vida que não é por causa desse tempo que nós estamos vivendo, que a gente vive. Talvez esse tempo esteja maquiando um vale que você já vive há anos. Talvez seja depressão, talvez seja uma perseguição familiar, uma perseguição no teu trabalho. Talvez seja síndrome do pânico e você esteja passando por isso, e talvez esses momentos da sociedade estejam só maquiando aquilo que você já vive. Nós vemos que Deus, Ele tem uma forma diferente do nosso entendimento de agir. Deus tem uma forma diferente. Você vai ver aqui em Êxodo 14. Abra comigo rapidinho em Êxodo 14, a partir do versículo 4. Que o mesmo Deus que prometeu a libertação do povo de Faraó, o povo de Deus de Faraó, o mesmo Deus que lançou todas as 10 pragas para que o povo dele fosse liberto, foi o mesmo Deus que endureceu o coração de Faraó. Que doideira é essa, Paulinho? Que doideira é essa? Abre aqui comigo rapidinho em Êxodo 14, a partir do versículo 4. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Mas logo em seguida Deus dá a resposta óbvia para aquilo que o povo iria passar. Faraó ia perseguir, aquele povo ia passar por um momento de perseguição, de luta. Assim como nós vivemos várias provações, e a gente às vezes não entende, e às vezes a nossa falta de entendimento é por causa da nossa cegueira, é por causa da nossa murmuração. Quando a gente abre a boca para reclamar, a nossa fala anula os nossos ouvidos para o que Deus tem para falar para nós. Quer ouvir a voz de Deus? Fecha a boca. Quer ouvir a voz de Deus? Pare de reclamar. E assim como diz em Ezequiel, espere o momento certo.
para falar. Ezequiel não solta palavras aleatórias. Ezequiel fala exatamente o que Deus manda ele falar. A Bíblia fala que Ezequiel fala, Deus ordena as palavras que Ezequiel tem que falar. E em cima do que Deus fala ao coração e à mente de Ezequiel, ele profetiza. Eu não sei que vale você está vivendo, meu irmão, mas olha aqui, talvez Deus, o próprio Deus tenha te levado para um momento de dificuldade. Talvez o próprio Deus tenha te colocado num lugar de muita provação e você esteja aí panguando, olhando para o tempo. E às vezes Ele quer que você saiba que Ele te colocou aí. Mas olha aqui em Êxodo 14, a segunda parte. Vamos ler o versículo todo. Então endurecerei o coração de Faraó, e ele os perseguirá. Olha a sequência desse versículo. Todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Cara, olha aí. Olha a resposta de Deus para aquilo que você está vivendo hoje. Talvez você esteja vivendo um momento de muita dificuldade, mas olha a resposta de Deus para a tua vida. Você vive buscando respostas para o que Deus tem para fazer na sua vida. Ah, Deus, eu preciso de uma resposta hoje. A resposta de Deus para a tua vida: eu quero ser glorificado pelas lutas que você vive. Através daquilo que você está vivendo, eu quero ser glorificado através da tua vida. E os egípcios, e a tua família, e os teus inimigos saberão que eu sou o Senhor, que age através da tua vida. Ah, coisa linda. Pare de reclamar. Pare de reclamar do teu vale que você está vivendo nessa noite. Todas as lutas que vêm na vida de um justo, todos os vales que recaem sobre a vida de um justo, são para glorificar o nome do Senhor. Deus quer ser glorificado através da tua vida. O teu momento de dor será um método de conexão com as vidas que olham para você, e elas vão se conectar a você e automaticamente se conectarão com Deus, porque Deus está contigo. Outro ponto que me chama a atenção e me traz ainda mais fé no tempo de hoje, em que vivemos tantas notícias ruins, tantas dificuldades. E é que a Bíblia fala que os ossos eles estão muito secos, muito secos. Ou seja, não tem condição nenhuma, humanamente olhando, daquilo ser restaurado. Mas ainda assim, o Deus do improvável, o Deus do sobrenatural, pega o profeta Ezequiel e ordena, e orienta Ezequiel: profetiza. Está vendo esses ossos secos aí, ó? Provavelmente eles estão aí há anos, ó, secando. Os bichos já comeram a carne, então os ossos já pegou de sol, já acabou. Mas eu sou o dono do tempo, eu sou o dono da vida, e eu determino quem vive e quem morre. Mas eu quero usar você. Vamos lá, Ezequiel. Faz o seguinte: profetiza sobre os ossos secos. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Vale, provação, luta, não é lugar de murmuração. Vale não é lugar de murmuração, meu irmão. Vale é lugar de profetizar. Vale é lugar para você profetizar, meu irmão. Está vivendo um momento de luta, meu irmão? Abre a tua boca e declara a vida de Deus. Abre a tua boca e libera sobre o teu ente que está doente. Eu declaro cura, porque o meu Deus é o Deus da cura. Eu declaro emprego. Eu não tenho hoje, mas eu sei que meu Deus, em nome de Jesus,
mandará a provisão. Profetiza no teu vale, meu irmão. Profetiza, libere palavras de vida. Tem gente deixando as circunstâncias entrar na sua vida. O desemprego vem, as lutas vêm, o salário recorta pela metade. E a gente acha que as circunstâncias são o que definem quem nós somos. E agora o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Para onde eu vou? Meu irmão, as circunstâncias não definem, nem ordenam quem você é, ou o que você tem, ou o que você tem que fazer. É você que tem que profetizar sobre as circunstâncias. Se as circunstâncias elas estão abatendo você, meu irmão, levante uma voz profética em cima delas, meu irmão. Deus quer que você abra a tua boca e declare. Nessa noite, se você está em silêncio, mas não é um silêncio que Deus pede para você ouvir a voz dele. Talvez seja timidez. Talvez você não consiga identificar a voz de Deus. Deus quer nessa noite fazer com que você ministre vida sobre o teu problema. O teu problema não é maior que o Deus que você serve. Repare que Deus, Ele manda o próprio Ezequiel profetizar. Deus poderia restaurar. Deus, Ele poderia restaurar aquela situação ali. Oh, Ezequiel, é isso que eu quero, ó. Toma, puf. Aqueles ossos voltaram à vida na hora. Rapidinho. Mas Deus queria ver em Ezequiel a obediência. Deus, Ele poderia restaurar aqueles ossos, mas Ele escolheu Ezequiel para liberar palavras proféticas sobre aqueles ossos, naquele vale. É nos momentos de dificuldade, meu irmão. É nos momentos de luta. É nos momentos na qual você humanamente já perdeu as esperanças, que Deus quer que você abra a tua boca para falar aquilo que Ele está colocando no teu coração. Nessa noite Deus vai colocar palavras no teu coração. Nessa noite Deus está colocando palavras no teu coração para que você libere sobre os teus problemas. Meu irmão, dê voz à tua fé. Não só creia. Não só creia. 2 Coríntios. Abra comigo 2 Coríntios rapidinho. 2 Coríntios 4. A partir do versículo 13. Deus quer que você creia nele, mas em cima daquilo que você crê, em cima da tua fé que Ele colocar no teu coração, Deus quer que você ministre, profetize. Olha o que nós lemos em Coríntios, a partir do versículo 13. Está escrito: cri, por isso falei. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, não tem uma palavra mais conectada com o que a gente está ministrando aqui essa noite. Aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graça para a glória de Deus. Já estou acabando, os músicos podem se posicionar. O vocal pode vir. Quais são os ossos secos da tua vida, meu irmão? Quais são os ossos secos da tua vida? Se pergunte nessa noite. Talvez você está sendo consumido por um problema que você nem sabe que é. E esse problema está sendo um gatilho para você viver uma vida de depressão, uma vida de baixa autoestima. Talvez seja o desemprego. Olha só, meu irmão, lê comigo aqui, Ezequiel. Vamos voltar aqui para Ezequiel, já estou encerrando. Ezequiel 37. Vamos ler o capítulo 4 de uma seguinte forma.
Leia, substitua ossos secos por aquilo que você está vivendo. Ministre agora, abra a tua boca e declare isso comigo. Vamos lá. Ezequiel 37 vai dizer: então ele me disse, profetize a esses ossos. Profetize e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Vamos ler agora, transliterando aqui. Profetize e diga-lhes, desemprego, depressão, ansiedade, meu casamento destruído, minha família, meus filhos nas drogas, doença, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano: depressão, ansiedade. O Senhor, a estes farei o Espírito entrar, e vocês terão vida. Filhos nas drogas, porei os tendões em vocês, recuperarei, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele, porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Espírito de Deus, oh Deus, nas famílias, Senhor, entra nas famílias, coloca palavras proféticas nas bocas deles, Senhor, coloca a canção que Tu desejas ouvir deles, Senhor. Que eles possam ministrar, Senhor. Ministros não só pessoas que têm microfones. Ministros não só pessoas que usam instrumentos. Libera uma experiência profética assim como Ezequiel. Ossos secos. Depressão, ansiedade, família destruída. Casamento dilacerado. Coronavírus. Eu profetizo restauração. Eu profetizo cura. Eu profetizo tendões. Eu profetizo pele. E o Espírito soprarei sobre ti. O Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está aqui. O Senhor está aí. O Senhor está aqui. Aumente o volume da sua voz. Minuto. Libere essa palavra profética nessa noite. O Senhor está